Trabalhar muito. Eu quero. E aí? Falou. Só que eu fiquei. O Gabriel não trouxe de volta. Mas ele não se entregou nada para o senhor. A gente entregou para ele, não se trouxe de volta. A boca sem dúvida. Não, aqui o pessoal escuta, o ruim é pelo online só. Eu já justamente a gente tinha outra vez para esse desses. É internacional isso? Não, não. Sei lá, em euro, né? Se eu casei em euro. Gabriel, se você não encaminhar para eles. Porque é só em julho, então lá para cima. Quero uma passagem, mas o teste ali, ó. É só em julho, sim. Julho já tá. Não, Mas já sabe, assim, né? esse é Todo mundo. esse é o que tem. Bom dia, pessoal. Vamos começar a aula hoje. Vamos animar? Nem parece, mas já estamos na aula em 5. A data não é dia 1º do 4, mas a gente está aqui, porque isso aí foi quando começa nós começamos os cursos, tá? Mas vamos lá. Essa aqui é uma foto panorâmica do Delta do Cavango, tá? Que é famoso. Mas vamos aos detalhes. Por que hoje é uma aula meio especial? Tá? Essa aula é especial porque Botsuana eu considero o melhor lugar para safari na África. Tá, um lugar mais autêntico, mais opções de lodge, mais diversidade de locais para a gente ficar, só que não tem os Big Five. Tá? Antigamente tinha, até na Surfside, mas hoje eles retiraram os rinocerontes lá para questão de preservação. Então, estamos de olho em você. Estou até com um olhinho ainda meio sonado, mas não é sono, não. É só para disfarçar para vocês não acharem que vocês estão infelindo dele no momento. Toda vez eles gostam de vir por aí, tá? Você já conhece. Localização de Botsuana, tá? Então, nós falamos da África do Sul. Hoje vamos falar de Botsuana. A próxima aula eu vou falar de Zâmbia e Zimbábue, que estão aqui. Tá? Depois teremos uma aula de Tanzânia, teremos aula de Quênia e teremos aula de Namíbia. Tá? Daí nós vamos ter coberto toda essa parte aqui, que é a parte de safari da África. Ok? Isso daqui é um mapa para vocês terem uma ideia das regiões que existem em Botsuana de safari. O que vale a pena vocês terem em mente? Sempre guardem isso. É o seguinte. Chobe, tem Kassani. Kassani, ponto de entrada para safari. Tá? Então, Kassani, ponto de entrada para safari. Maun é o aeroporto, que é o gateway para os lodges. Então, o que acontece? Toda vez que nós tivermos que fazer safari, tá? Ou nós vamos voar para Kassani, dependendo da característica que a gente queira do safari, ou vamos voar para Maun. Então, são os dois aeroportos de entrada para o lodge. Kassani eu vou comentar na próxima aula quando eu falar de Zâmbia e Zimbábue, tá? E ali dá uma conjugação. Tá? E Gaborone, bem aqui que tem Madikwe. Eu comentei na outra aula que entrava por Gaborone. Então, vamos pensar o que é interessante vermos em Botsuana. A região do Chobe, tá? Essa região é muito interessante para ser vista, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem safari de rio. Liniante e Selinda são, eu acho, os melhores lugares para safari terra,
porque depois nós vamos falar de água também, safari terra, onde você vai ter predador, um monte de coisa. Savut e Chob National Park, porque o Chob vem até aqui, tá? Mas o Savut, tá? Que é interessante, tá? Que você vai ter alguns lotes que vocês vão ver. Quando nós vamos ver aqui, Moremi ou Okavango, eles mais ou menos se fundem, tendo essa parte leste do Moremi mais seca e a parte oeste aqui já está no delta. A região de Kauai, que é um pouquinho abaixo do Savut, tá? Depois nós temos essa daqui, que é chatinha de falar, Magadigadi Plains, que fica aqui, tá? Que é uma região que está começando a se destacar hoje, né? Eu vou mostrar um lote, tudo que eles estão começando a fazer safari, não é tão... E tem o Central Kalahari, que também é uma parte nova que estão atuando agora. Essa parte do Okavango, tá? É a parte mais intensa em termos de água, de fluxo de água, tá? Sodilo Hills, a gente nem vai comentar com isso. E tem uma outra regiãozinha aqui, que fica de Zimbábue, África do Sul, e também não tem praticamente safari, não tem nada, nós não estamos considerando na apresentação. O que é importante vocês saberem? Aqui, na realidade, não está Angola, tá? O mapa foi... Essas inteligências artificiais não são eficientes, tá? Elas são meio burrinhas, tá? Aqui nós temos... A Namíbia, ela vem aqui, e aqui ela tem um corredor. Tem até caçante. Se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver. Esse corredor foi em 1800 alguma coisa, foi negociado para ter acesso, tem toda uma história da concessão desse corredor. As águas que abastecem o delta, tá? Elas vêm de Angola, que está aqui em cima. Tá? As chuvas de Angola, que tem o mesmo regime de chuvas nossas de verão, o que acontece? Ela começa a fluir, começa a chegar aqui, então ela vai chegar em abril, mais ou menos aqui, tá, um pouquinho de maio, e ela vai enchendo. Então você começa, quando você está aqui, eu já presenciei isso, você está na região do delta, de repente você vê a água chegando, assim, ela vai tomando posse, porque ela só tem o rio principal, né, 2 canais principais, depois vai pegando todas essas ramificações. E é visível a água chegando, tá, até chegar a um certo nível. O extremo do delta é praticamente Maum, tá? É que o mapa está meio deturpado, mas ele chega mais ou menos em Maum, que é o extremo, onde que vai chegar o delta do Okavango. Quando essa água, tá, que chegou mais ou menos em abril, maio, quando chegar em outubro, ela já foi drenada na areia do deserto do Kalahari. Então, o que acontece? Quando chega novembro, dezembro, isso daqui está quase tudo seco. Só tem o canal principal. Ok? Então, é o único delta seco do mundo, porque todos os deltas a gente vê saindo para o mar. Nesse caso, a gente não sai para o mar. E ele tem esse tempo. Por isso que nós vamos analisar, nós vamos ver lodges que falam, lodges seco de terra. Então, são os lodges que estão por aqui. Lodges de água são os que estão bem nesses canais. E tem outros lodges que são terra e água. Depende da época do ano, ele é água, depende, ele é terra. Então, é um lodge misto. Tá? A Wilderness, ela faz... na tabela dela, ela mostra bem esses lodges, tá? Qualquer terra e água e só água, tá? Mas a gente vai conversar algumas coisas em relação a isso, tá? Então, vamos para o próximo. Como é meio complexo interpretar algumas coisas dessas regiões, tá? Acho que seria bom vocês perguntarem durante a apresentação para mim esclarecendo, tá? Isso daqui eu acho que é bem legal, que é a Macair, que é uma das empresas que tem a Safari Air, Macair e Wilderness. São as empresas aéreas que fazem a distribuição para os lodges. Então, o que acontece? Tudo esses pontinhos que vocês estão vendo são airstrip. Tá? São onde os voos vão. Ou eles vão sair de Kassani, que está lá em cima, ou vão sair de Maum. E vão abastecer todos esses lodges e todos esses lodges. Então, se a pessoa está vindo para Liniante,
Savute, Selinda. Essa região é mais perto de entrar por Cassane. Tá? Se a pessoa está vindo nessa parte mais para baixo do delta, então ele entra por Maum. Ou se ele está indo para o centro, ao Kalahari, que está aqui embaixo, ele entra por Maum. Tanto é que existe aeroporto, vocês vão falar assim, pô, mas só tem esses 2 aeroportos? Não. Existe o Aeroporto Internacional de Dinaca. Eu vou mostrar para vocês o Aeroporto Internacional de Dinaca durante a apresentação, para vocês terem uma ideia o que é o Aeroporto Internacional no interior de Botsuana. Ok? Então, vocês estão vendo. Lineante, Savute, Chobe, Selinda, aqui em cima. Aqui tem uma região, que aqui é Quai, tá vendo? Que é o final do Chobe, tá? Que nós vamos falar bastante dela. Tá? E daí tem o resto. E olha só, vamos supor, numa airstrip, sei lá, de Selinda, eu venho, eu abasteço aqui, Selinda, Great Plains Selinda, Great Plains Arafa, Great Plains Selinda Explorer Camp. Daí eu vou, sei lá, no aeroporto aqui de Xaxaba, então eu venho aqui. Xaxaba, onde está? Então eu procuro aqui, tá? Onde está o Xaxaba, eu sei todos os lodges que... Aqui, ó, Xaxaba Lote, aqui só tem um. Mas tem vários, aqui, por exemplo, Guma, tem 2. Tahunda, tem 2. Jau, tem 4. Estão vendo? O Quai River Lodge, ó, quantos lodges ele abastece esse aeroporto? Tá? Esses voos são diários? Esses voos são de under request, vamos dizer. É o seguinte, eles pegam uma planilha, tá? As 3 empresas, a MAC, eles têm mais ou menos a relação. Então, você chega no aeroporto de Maum, tem assim uns 30 aviões. Então, assim, esse avião vai sair, o teu avião vai ser um avião, sei lá, número, prefixo, sei lá, XY, não sei. Então, ele, tem 3 passageiros para cá, 4 passageiros para lá, não sei o que lá, então o que você faz? Você voa, para aqui, tem 3 passageiros, para aqui, tem 4 passageiros, acabou isso daqui. Mas tem outro que vem para cá, vem para cá, vem para cá, então você não sabe a rota que você vai fazer. E nem na volta você não sabe a rota que você vai fazer. Depende da solicitação. Então, o que acontece? Quando você olha isso, você não sabe realmente onde você vai fazer escala, onde você não vai. Você sabe que você vai chegar. Sim. Tá? Então, é mais ou menos assim. Uma coisa interessante que aconteceu comigo. Eu estava uma vez em Dinaca, vinha para Maum, que é pertinho. Dava 20 minutos de voo. O cara falou, a hora que nós embarcamos, ele falou assim, nosso voo em destino a Maum será de 1h30. Nossa. Era um aviãozinho pequenininho, de uns 6 lugares. Eu peguei e falei assim, 1h30. Eu sentei na frente, minha esposa atrás, e falou, 1h30. Achei meio estranho, falei assim, pô, será que eu estou tão errado assim? Daí ele pegou o voo. Passou por cima do aeroporto de Maum. Eu vi o aeroporto de Maum, a pista de Maum lá. Eu falei, pode pular de paraquedas? Parou num outro airstrip aqui, não sei o que é. Pegou uma pessoa. Desceu Maum. Conclusão. É mais barato ele me levar até lá, pegar o cara e trazer, do que ele pagar a taxa de pouso e decolagem de Maum. Então, já que eles estão dentro, a gente faz o roteiro e para uma só. Deu para entender o raciocínio? Então, você nunca sabe para onde você vai nem para onde você vê. Você sabe que você chega. Tá? E outra questão pode ser meio bom essa pergunta, mas questão de cuidados com animais, que são tantos, né, que você comentou, que fica indo e voltando e tal, eles... Cuidado com o quê? Cuidados com a aeronave, no sentido de... São bem preservados. A Williams está bem preservada. São essas boas. Tá. Não, a MAC é muito boa, essa parte. Isso daí eles têm, porque se acontecer um acidente aqui, imagina a repercussão para o país e para o turismo do país. Porque aqui no Brasil, que a gente vê a maioria, mas é que são privados, né? E acidente é tudo pequenininho, né? Tem muita gente que mora aqui. Não, mas por isso que tem alguns lodges que eu vou comentar, e se alguém quiser ter uma experiência do Chobe, dá até para indicar. São pouquíssimos, mas tem.
Então, às vezes, de Lima 1, você tem 3 horas de carro, você chega no lodge. Aqui eu vou dar um exemplo, que você vai chegar em lodge aqui vindo por terra. Tá? É bem rápido. Normalmente eu sabia a duração do voo quando chegou no voo. Então, tipo assim, você não sabe mais ou menos a hora que vai chegar no lodge. Não. O que acontece? É uma surpresa. Surpresa. Toda surpresa lá. Tá? É o seguinte. Todos os voos que vêm Você vai ajudar. Cape Town, Joanesburgo, todos vão chegar em Lima 1 em torno de meio de meio. Mais ou menos. Tá? Meio de meio, uma hora, um pouco menos. É em torno disso. Todos chegam nesse tempo. Todos saem 50 minutos depois. Voltam para os seus destinos. Quando esses voos chegam, então todos os aviõezinhos vão estar esperando aqui para levar para os lotes. Esses aviõezinhos passaram de manhã, pegaram todo esse pessoal que vai embora e trouxeram para cá. Então está todo mundo no aeroporto. Daí chegam esses outros turistas, né? Esses voos grandes que estavam de fora, entram nos aviãozinhos, vai tudo distribuir os caras. Esse aqui de manhã, volta. Entendeu? Então, o que acontece? Então, quando você está no lodge, você sabe, se você estiver perto do aeroporto, provavelmente você vai embarcar umas 10h30, 11 horas para ir para cá para dar tempo. Se você estiver mais longe, você vai embarcar 9h30, 9, mais ou menos, para vocês terem um parâmetro. Então, assim, você não sabe que horas vai passar aqui. Daí, na véspera, às 4 horas da tarde, os lodges têm contato com as empresas aéreas e falam, ó, teu passageiro vai fazer tal coisa. Eu vou explicar também outra coisa interessante que aconteceu comigo na Tanzânia, com esse negócio de nunca saber voo, tá? Mas o básico é isso daí. Então, assim, concentra-se todos para um horário específico, que todos mais ou menos chegam naquele horário, faz a distribuição, tá? E antes faz a coleta para trazer o pessoal. É mais ou menos assim que funciona, tá? Eu ganhei no aeroporto de Gaborone, tá? Esse é grandinho, é aeroporto. Capital, né? Bonitão. Portinho, até assim, mas você vê a esteira de bagagem deles. Estiloso. Olha lá. Você viu lá? Por que eu tirei essa foto? É a mesma camisa? Não, É diferente? Eu repito, mas nem tanto. O que acontece com esse aeroporto? Porque me chamou a atenção e eu fiz questão de tirar o nome. Lembra do livro, do filme que eu falei no primeira apresentação, Um Reino Unido? Sim. Presidente. O cara do Reino Unido, Seretse. O que casou com a Branca. É esse cara. Nomeado. Tá? Nomeado. Tem uma lógica. Não é assim de graça, não, que eu vou tirar as fotos, não. Tá? Esse é da Safari Air. Esse daqui é minha esposa, Safari Air. Esse daqui já é um equipamento mediano. Tá? Porque você tem o Caravan, que é maior, tá? E tem os pequenininhos aqui, que são 5 lugares. Tá? É igual aqueles aviões que vão de Salvador para Morro de São Paulo. É, mais ou menos. E vimos o aeroporto internacional de Dinaca, que eu comentei com vocês. Sim. Esse é o aeroporto Esse é o internacional. aeroporto Esse é o aeroporto internacional de Dinaca. Aqui tem a parte de emergência. Aqui tem a parte dos bombeiros. Tá? Você tem foto do banheiro? O banheiro é atrás dessa árvore. Tá? Os toaletes. Tá? Esse é o aeroporto internacional de Dinaca. Que moderno. Então, vocês têm uma ideia como são os aeroportos de lá. Essa foto, por fiz de coincidência, a roupa é a mesma, tá vendo? Da minha esposa, é o terminal do aeroporto. Então, isso daí é o gate. Então, o gate é pavimentado e a gente entra. Esse é o gate Esse é o gate do negócio. É melhor do que eu pensava. Tá bom? Deu para entender? Então, isso daí é o aeroporto internacional de Dinaca. Ah lá. Ok? Que chique. Vocês veem que eu apresento as coisas. Aí, ó. Esse já é o toalete do aeroporto de Jau. Era uma ilha no meio do Delta. O que acontece? Você tem um toalete perfeito, com suporte para você sentar.
Esse montinho de terra aqui tem uma pazinha, você dá descarga com a pá. Ok? Isso é a realidade. Esse tem, o outro é lá atrás da árvore, tá? Esse ainda não. Tem papel higiênico. Não é alfosa. Esse é sofisticado, hein? Você consegue fechar. E o Nossa. último a usar foi o homem. Ah, Deixa a tampa Deixa eu tá? Então, o que acontece? Vocês estão vendo que a gente tem umas experiências interessantes. Tá? Não é aquele negócio assim, os caras vêm aqui e falam assim, quero um hotelzinho de luxo. Oferecemos. Banheiro privativo, você fecha, fica sozinho, isolado, tá? Essas coisas, a turma não sabe como que rola, tá? Quem não tem experiência de África. Mas eu acho interessante trazer os slides para vocês terem conhecimento disso. Comparativos das principais regiões de safari de Botsuana. Aquele mapa inicial que eu mandei para vocês, tá? Delta do Okavango, Chiefs Island. Por que eu até comentei Chiefs Island, que é famoso? Porque o Belmonte tem um hotel aqui, tá? Mas é o safari completo e luxuoso, a característica dessa região. Predadores muito alta, ultra luxo, são lojas muito luxo. Experiência autêntica, média para alta, tá? Quando nós vamos para Lineante, que é aquele que eu falei lá em cima, predadores intensos e exclusividade. Tem muitos carros, super lá, e tem muitos predadores. Predador extremamente alto, luxo dos lojas muito alto, experiência autêntica, alta. Aí você está fazendo um game drive bem legal. Quando nós vamos para o Celinda Reserve, melhor equilíbrio luxo e autenticidade. Por quê? A maioria dos lojas do Great Plains estão localizados aqui. Depois eu vou comentar sobre o Great Plains, tá? Predador extremamente alta, luxo, ultra luxo, tá? E autêntica muito alta. Puai, Mababe. Mababe é uma depressão que fica em Puai, que é um pouquinho abaixo ali do Sabuti, tá? Predador, experiências mais wild, que já não tem tantos lotes, tá? Muito alta, média alta, extremamente alta. Depois nós vamos para o Chobe e o Sabuti. O Chobe veio lá de Kassani e completa com o Sabuti. Elefantes, tá? Porque tem muitos elefantes nessa região. Predadores é alta. Luxo dos lotes não é tão alto, apesar de Sabuti nós temos um Belmont também, que depois eu vou explicar que o Belmont em Botsuana é mais marca do que qualidade. Por quê? Porque nós temos vários lotes com a mesma qualidade, mas eles têm um preço maior por causa do nome, tá? É o Carim Belmont. Experiência média. Central Kalahari é remoto, é lá onde tem o aeroporto de Naka, internacional, é aqui, tá? Predadores altos, especialmente leões. Alta e discreta, quer dizer, aqui tem o lote mais ou menos, tá? Extremamente alta, autenticidade, porque você não tem nada, você fica isoladão, tá? Esse Magadinagadi aqui, experiência diferente cultural, baixa para média, então você não faz muito game drive. Luxo do lote tem alto, porque quem puxa essa categoria é o Jax, que é da Natural Selection. Experiência autêntica muito alta, porque você tem uma experiência de conviver. E ele está, que nem um pouco do Savuti para cá, e você tem uma pequena migração de zebras gnus, tá? Que é um pouco que existe nessa região. O gnu que você diz é o Wild Beast, aquele do... A besta? É. A besta é o Wild Beast, que é o gnu. Nossa. A gente chama de gnu, olha, não, gnu. Então tem país que chama de gnu, tem que chamar de Wild Beast. Ó, primeira vez em Botsuana, Delta do Okavango e Morene, que todo mundo quer pro Delta. Fotografia de predadores, Lianda e Celinda, que é aquele lugar que eu falei que tem bastante predadores. Lua de mel ultra luxo, Duba Plains, Arafa, Mundo. São os 3 lotes top para vocês venderem. Safari mais autêntico. Autêntico, que eu digo, é você estar enfiado no meio do nada, não sei o que lá, que é o Central Kalahari. Tá, então não é para a primeira pessoa. O Wild Dog, que eles falam que é muito raro ver o Wild Dog. Eu não sei se eu tenho muita sorte, mas em todo lugar que eu vou tem o Wild Dog. Já não aguento mais ver o Wild Dog, tá? Mas tem muito em Botsuana.
Então, em Celinda e Lineante. Leopardo, Chiefs Island, Celinda. Você pode ver que Celinda está aqui, Celinda está aqui, Zarafa em Celinda. Tá vendo? Elefante, Chobe e Lineante. Por que o Chobe e Lineante? Porque esses elefantes, eles vêm do Zimbábue, lá perto de Hwang, que eu vou mostrar na próxima aula. Eles vêm, passam por Vitória Falls, aquela região de Vitória Falls, vão continuando, passam. Se tiverem uma aula, eu acho uma apresentação outro dia de Matete, tá? Passa do lado de Matete, daquela região, tá? E entram no shopping. Ok? Uma Então- pergunta, por favor. Primeira vez em Botsuana, o Cavango Delta. Primeira vez na vida num safari. Eu acho que o lugar mais fácil da pessoa ver os Big Five, seu objetivo dela, sem comprometimento, envolvimento com o safari real, Breaker Cruiser. é o Kruger. Tá? E até porque eu acho, na opinião, mas que a África do Sul ela oferece muita coisa também, além do safari. Se a pessoa não curtir tanto o safari, acaba indo aqui, tem restaurante, tem. O África do Sul, assim, é o cara que quer ver, quer ter experiência, não é o objetivo principal da viagem, não quer se aprofundar, mas quer ter uma experiência. É perfeito. Que ela completa com outras coisas. Esse daqui não, aquele que é safari. Tá? Lógico que dá para você. Existe voo de Cape Town para Maun, de Joanesburgo para Maun, tudo isso dá para fazer, dá para compor. Eu posso, em vez disso, na hora que eu estou em Cape Town, em vez de eu ir para o Kruger, eu posso ir para Maun fazer. Depende do nível de sofisticação do cara. O cara fala assim, eu quero Cape Town, mas quero um safari autêntico, ele vai para o sonho. Tá? E, senhor Eduardo, o senhor disse sobre os Big Five, o único que não daria para visualizar seria um rinoceronte. Sim. Mas como falam, neles soltos, né? Porque eu acho que a gente já conversou outra vez, é muito fácil, por exemplo, no Okavango Delta, eles irem para Zimbábue ou para Zâmbia. Isso vai ser na próxima aula. Ah, Eu vou explicar como que a gente vê os rinocerontes quando está indo para lá. tá. Tá? Inclusive, quem fez essa experiência é o Marcelo. O Marcelo pode contar direitinho como eu montei o esquema para ele. Tá, né? Quê? Ele acabou de Então, eu que montei todo o esquema, ele falou, pô, valeu, hein? Que eu não consegui ver tudo que eu queria. Diferença entre os principais redes de lote. Isso acho que é muito importante vocês saberem e terem em mente. Nossa, que legal. Tá? Great Plains Conservation. Ultra luxo, baixa densidade, especializado em fotografia, que os proprietários eram fotógrafos. Você chega lá, tem câmera, tem binóculos Swarovski, tem um super conhecimento dos guias sobre fotografia. Disparado melhor, tá? E é ultra luxo. Inclusive, 3 dos lotes deles são Relais Chateau. Tá? Não tem. Isso não está na sequência de qualidade, tá? Belmont, hotelaria de luxo, presença muito limitada em Botsuana. Tá? Luxo clássico internacional. Então, vende-se pelo nome, mas é um lote normal, que é os outros. Lógico, dos outros que eu falei boa qualidade, mas não tem assim, eu estou indo no Belmont. Não é. Esse não é o apelo. Eu já tive cliente que ligou lá, ficou brigando, queria Belmont. Eu falei, tá bom, então vai no Belmont, sabe? Mas não era o que trazia. African Bush Camps, operador africano independente com excelente custo-benefício. Forte atuação comunitária, luxo autêntico e familiar. Eu gosto muito do African Bush Camp, porque eles introduziram um tipo, um cara que é um concierge no lote. Então, aquele cara aqui, se você quer criança pequena, ele distrai a criança depois do almoço para você dar uma descansadinha. Ele está sempre se relacionando com todo mundo, vê as necessidades das pessoas. É um cara diferente que os outros lotes não têm. Os outros lotes se recorrem ao pessoal que está atendendo, que é recepcionista, que é o gerente, que é o guia, e lá eles têm essas características. Tá? Inclusive, minha neta mesmo, quando teve no Africa Bush Camp, o cara era fantástico. Tá? De ficar, bolava coisa para eles. Então, chegava, se almoçava, ia para o safari da noite, da tarde, né? Ele pegava, ele trazia, era alegre, fazia um ambiente gostoso. Care and Downey Lodges, um dos operadores mais tradicionais, foca em safari clássico.
Tá? Então, o que acontece? A Karen Downing, como ela é uma operadora local, vocês confundem muito o nome disso, Karen Downing, porque vai falar que é na África do Sul. Não tem nada a ver com a África do Sul, é um DDC da África do Sul, em outros lugares. São independentes sem nomes iguais. Tá? Então, não confundir. A Karen Downing, ela tem lodges e são bem tradicionais daquele safari mesmo autêntico de Botsuana, a característica dele, num nível pouco mais elevado do que a Desert and Delta. Que a Desert and Delta pertence à Karen Downing, mas esse é um pouquinho um nível mais. Se você vende toda a estrutura, você vai pensar que é tudo diferente, duas empresas completamente diferentes, mas o mesmo proprietário, tá? Operador histórico também de Botsuana, que é tradicionais, tá? Camps tradicionais, muito legal. Eu que também conheço o lodge, o Fabiano que também conhece esses lodges. E tem, no caso do Savut, que é uma área interessante, você tem um Desert and Delta aqui e um Belmont. A distância deve ser 1 quilômetro e pouco do outro. A diferença de preço é quase metade. Experiência é a mesma. Tá? Só que esse daqui, o que acontece? Como o Belmont pega a gente mais grande e dá mais passada, ele faz um safari um pouco mais curto, mais sossegado. Então, para mais cedo, volta mais cedo. Então, você não aproveita tanto o safari como você aproveita no Desert Delta. Deu para entender? Por quê? O cara que vai no Belmont, ele quer conforto, quer luxo, quer marca, então tudo bem. Não, safari 5h30 da tarde, tá bom, até vou voltar, só que lá. O outro não, vou ficar até às 7, vamos ver se a gente vê mais coisas. Essa é o tipo de safari que diferencia, às vezes, um lote do outro. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente vê. Lembra naquela primeira aula que eu falei, vamos perguntar para o cara o que ele quer, qual a intenção dele, o que fazer? Isso é bem típico do que acontece. Machado, estilo Old África, atmosfera vintage, tem uma boa relação custo-benefício, que ele é mais barato do que os outros, ele está mais ou menos no padrão do Desert and Delta. Desert and Delta, tá? E é o Safari clássico também. Ele tem um lodge que tem uma característica legal que eu vou falar. Quando é bem típico também, é especializado em lineante. Muitos lodges deles estão localizados em lineante, que é aquela região boa que eu falei que é da Safari, para ver predador. Mas é terra, tá? Wilderness tem em todo lugar. É o maior operador premium em Botsuana. Enorme diversidade de regiões de experiência. E ele tem do luxo prêmio, ultra luxo, ele tem todas as características. Cada um tem uma característica e eles têm a frota própria de aviões, para que eles suprem os outros também. And beyond. Serviço extremamente refinado, tá? Eles procuram, mas tem uma operação bem menor em Botsuana do que a gente imagina. E um ultra luxo internacional que a gente já conhece, que é o And beyond. Natural Selection, operador moderno, forte pegada ecológica, campos descolados, muito bem localizados, mas tem uma observação que eu vou falar lá na frente, quando eu falar dele. Eles não têm lodges próprios. É um consórcio de lodges, um agrupamento de lodges, que monta a Natural Selection. Então, lodge de um, lodge do outro, são propriedades dependentes, às vezes, que se juntam e montam. Então, não tem o mesmo padrão? Não tem o mesmo padrão. Os padrões são muito diferentes. Tá? Depois o Santuário Retreat, que mudou agora. Agora é Abercrombie Sanctuary. Tem aquele luxo confortável, refinado, ligado ao grupo. Hoje ligado ao grupo Abercrombie Camp. Tá? É um luxo internacional. Tem um lodge deles que eu vou comentar, que eu acho que vale a pena, em alguns casos, ser porta de entrada ou saída para o safari. Por isso que eu vou falar dele. Tá? Então, tenha em mente duas coisas. Sanctuary Retreat, Desert and Delta para conexões safari. Tá? Belmont. A gente olha aqui e fala assim, pô, Belmont tem todos esses lodges, tá vendo? Deles só tem Eagle Island, Savut e Elephant Lodge. Todos os outros são terceirizados que vocês vão ver nos mapas dos outros lotes. Então, eles falam que é deles, mas quando você compra, não é. Tá? Então, o que vocês vão acontecer? São lojas de luxo, o Kauai, o Duba, o Jaud, inclusive, está naquela relaçãozinha que eu falei dos lojas mais luxuosos,
mas não são deles. Então, tá vendo? Então, deles aqui, tá ok? Não são deles. Então, para vocês terem uma ideia como que funciona esse negócio, um pega o lote do outro e põe como sendo seu. Qual que é o nome do jovem? Qual? Saúde. Não, ele tem o Savurk, que é a região sul do Chobe, tem a região Savurk. Também é o sulzinho, tá? Que é aquele que é do lado do Desert Fidel. Tá? São do lado, amor. Bem, do Belmont, esse é o Eagle Island Lodge, que ficava na ilha. Nessa ilha tinha rinoceronte, eles tiraram agora, então ela tem os Big Five, que eles não estão tendo no momento. Tá ok? Mas é um lodge que você vai ver que não é nada especial, ele é normal. Isso é uma acomodação. Isso é uma acomodação, Falta é um quarto. Tá? O que eu fiz? Eu fiz uma tabela para passar depois para vocês no futuro, só de 109 lotes em Botsuana. Cada um a que grupo pertence, a característica deles, o que tem, é que eu estou finalizando a tabela para pôr faixa de preço e alguns detalhes. Tá? Então, isso daí, por isso que o Daniel fica meio louco. Né? Então, é um negócio muito complexo. Agora, vocês vão ter uma tabela que vocês vão poder brincar à vontade para saber quando que apareceu o cliente, faixa de preço, destino que ele quer, o que eu quero fazer, qual é perto de qual, sabe? Vai ser bem interessante. Mas um véu não deve ser o quê? Uns 12, 15 mil reais por noite por pessoa. Mais ou menos. Né? Os outros podem estar 4, 5, mil dólares, 1.200 dólares. Normalmente tem 1.200 dólares, 1.300 dólares no mínimo. O Belmont deve ser 3 mil, coisa assim. Esse é o Belmont Elephant Camp, que ela é em Liniante. Também a casinha, centro. É assim, não é nada. Sabe? Tá? É que a turma, quando fala em Belmont, é a turma... Tá, às vezes quer status, né? Essa pessoa que estava procurando status. A minha lembra, né? Como Nossa, nem fala. ele é uma canseira desgraçada, tá? E não comprou ainda. Ela só queria lodges da Belmont, ela queria fazer tudo. Ela queria ir para mostrar para as amigas, tipo, estou Foi no Belmont. na África. É, deu uma canseira É, desgraçada. no fim do Tá? valor. Agora vamos ao Abercrombie. O Abercrombie, antigo Sanctuary Retreat, que foi adquirido, está poucos lotes, mas tem uma boa opção em Cassane, para pré e pós-tour, que é o Santuário Chiloeiro. O que acontece com esse Chiloeiro? O Chiloeiro, ele não está bem aqui onde está marcado, tá? Você tem o aeroporto de Cassane aqui, tá? Eles devem estar a uns 10 quilômetros do aeroporto. E está no lado do Rio Chobe. Então, você consegue fazer o River Safari nele. E ele é muito pertinho do aeroporto. Então, o que acontece? Existe uma opção... Eu ia comentar mais tarde, mas vou comentar agora para vocês terem uma ideia. Eu, Eduardo, creio que ele gosta de fazer isso. Mas eu acho que vale a pena oferecer. Eu pego um voo do Brasil. Chego de manhã em Joanesburgo. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Pego um voo às 11 horas, 10h30, 11 horas, para vir para Cassane ou vir para Maú. Eu já tive uma noite horrível, que é uma noite muito curta nesse voo para a Europa. Para a Europa, não, para a África. Porque ela vai contra o fuso horário, é um voo curto, você tem 2, 3 horas de noite, você não dorme nada. Você chega esbugalhado. Daí você pega, fica 4 horas no aeroporto, esperando a conexão. Pega o voo. Chega nesse aeroporto. Vai pegar outro aviãozinho para vir para cá. Tá? Se não tiver um balão de oxigênio, você não acorda quando chegar no lote. Tá? O que eu faço? Eu paro em Maum, tá? Que está por aqui, que não está aparecendo no mapa, tem Maum aqui. Eu paro em Maum, ou paro em Cassane, durmo uma noite, fico legalzinho, e assim, vou para o safari. Tá? Mesmo porque eu estou pagando uma grana para ir para um lote de safari, para dormir e não para a sala que eu estou. Daí eu chego descansado, aproveito melhor o safari. Isso é uma estratégia minha. Como Eu sugiro é uma tarifa alta, realmente, né, nos lodges, faz bastante sentido. E o senhor sugere passar a noite nesses lugares e não ir em Cape Town. Ou pode ser Cape Town, né? Pode ser Cape Town, mas tem o seguinte, né?
Que nem Cape, então você vai chegar às 6 horas da manhã. Então, o hotel não vai estar disponível. Para 12 diárias. Se você pegar e for para esse lugar, já que eu estou no embalo, vou e durmo lá sossegado e já estou pertinho. E o dia seguinte você pega mais um voo, vai até lá, sabe? Daí vai pegar outro. Então, tem um hotelzinho, tem um hotel legalzinho até em Maui, mas tem um que eu vou. Eu digo que é o Ibis, é melhor que o Ibis, o Mercury talvez. Mas o que ele faz? Ele deixa uma van disponível para você, na hora que você chega, que todos os voos chegam naquele horário. Então, a vanzinha dele fica lá no aeroporto. Você pega a vanzinha dele e vai pro hotel, que é pertinho. Você chega cansado, vai dormir, tem um restaurantezinho bom nele, tem um pátio gostoso, um ambiente agradável, é bem simples, mas agradável. No dia seguinte, ele volta com a van para pegar os passageiros que vai embarcar. Então, você pega a van de volta para pegar o voozinho. Então, você não tem estresse nenhuma. Pô, vai com o cara, traz, você não precisa se preocupar com nada, descansa, dorme. Quando você vem por Cassane, você tem essa mesma estratégia. Tá ok? São 3, 4 horas até de que entrar até lá? Não, 2 horas. 2 horas? Né? 1h30. Pequeno. Tá? Abercrombie. Tá? O Nautifis, que é o Ultra Luxo, que compete com o Belmont. Tá? Localização Moremi. Número de tendas. Aqui eu pus tudo o número de tendas que tem, a idade mínima para vocês terem. QQ é qualquer idade. QQI, qualquer idade, tá? Santuário de Chiloeiro, que é aquele que eu falei que é em Cassane, tá? O Baines Camp, que é um prêmio de luxo, fica no Delta. Então eles focam mais no Delta do que nas outras partes secas, tá? É uma característica da Abercrombie. O Lodge, bonito, ótimo, boa qualidade, tá? Essa daqui é a parte de recepção. E esse é o Chiloeiro que eu comentei com vocês, que já são apartamentos com varanda, com tudo, tá? Que fica em Castanha. Eu não pus todos, tá? Agora aqui tem um quiz para vocês. Que eu vou começar a fazer em algumas apresentações para vocês. Como que você vê, você entende se um elefante é macho ou fêmea? Olhando. Você tem algumas características, tá? Então, o que você tem? A cabeça do macho é bem maior. Você tem o domo, que é isso daqui, essa corcunda bem mais acentuada, e aqui é arredondado. E aqui é mais reto. Tá? Então, você tem as presas muito maior no macho do que na fêmea. E lógico que o tamanho, tudo, tá? Então, aqui fala, observe a altura do dorso ou domo, ao ver ao lado. Essa é a chave da diferença visual. Então, essa parte de cima é uma diferença visual muito grande. Então, é um quiz para vocês saberem como é a diferença do macho e de uma fêmea. Eu vou mostrar o próximo slide, eu quero que vocês rapidamente me respondam se é um macho ou uma fêmea, baseado nas características deles, tá bom? É macho ou fêmea? Macho. Gente, olha. Esse é macho. Eu acho que não tem dúvida, né? Esse é um macho que eu acho. A presa tá meio Vamos pequena, hein? Gente, calma. Sem dome em cima. Estrutura reta das costas. Marfim pequeno. Engana bastante, né? Mas ele tem uma forma que é macho. Tá ok? É bom, você viu só como a turma acordou? A gente tem que fazer um jeito para acordar a turma. Tá? Machava Safaris. O Machava Safari é aquele que eu falei que tem uma qualidade um pouco menor, tá? Atende um público de orçamento mais baixo, não compromete a viagem de Botsuana. Nigoma, o Safari Lodge, está a 1 hora do aeroporto de Cassane. E é praticamente asfaltado. Quando você chega ao aeroporto de Cassane, você vem acompanhando o Chobe River um pouco, e daí você cruza, tem uma ponte que cruza para a Namíbia. Tudo isso asfaltado, porque passa caminhão, passa tudo dentro do Chobe Park. Depois dessa ponte, não dá uns 10 quilômetros só de terra, você está nesse lodge. E você tem o River Safari e tem uma região de animais aqui. Então, para quem tem medo de aviãozinho, quem tem medo ou quer fazer alguma coisa mais light, pode usar esse lodge. Caçaninho fica na Não, Cassane fica na divisa com a Zâmbia. Ela fica... Mas tem a questão do visto ainda. Tem, mas assim, você está Zâmbia aqui, Namíbia aqui
Botsuana aqui e Zimbábue aqui. Dá quase 4 fronteiras. Se você olhar bem direitinho, praticamente 4 fronteiras. Tá, que é assim muito perto, questão de 500 metros uma da outra, assim, bem próximo. Tá? Então, eles têm lodges em vários lugares. Okay? Bachaba. Tem os lodges, uma relação de lodges, as categorias, as concessões. Isso daqui é ficar mais embaixo, tá? Essas concessões. Eu tenho um mapa grandão que mostra as concessões, se vocês tiverem interesse em ver, mas ele fica abaixo de Kauai, tá? Kalahari, tá? Que eles chamam de Kalahari também. Delta, Kauai, Moremi, tá? E daí vocês têm o lodge, a capacidade do lodge. Por que que eles põem aqui? Porque é uma house, então eles não põem número de tendas, porque é quartos, tá? A sua netinha foi com mais de 6 anos ou menos de 6? Ela foi com 12. Ah, aproveita melhor. Quando você coloca qualquer idade, mesmo as crianças menores de 6 participam do safari ou é aquela que você vai deixar a sua criança na sua tenda? Ou você deixa a criança na sua tenda. Se ela for no safari, ela corre o risco de ir voltar e tirar ela do safari. Mas é o seguinte: se você vai com a babá, você deixa com a babá, você faz. Conclusão. Aceita, mas não é o recomendado. Ah, não. Tá? Por isso que a maioria é 6, tá vendo? Uns 8, outros Quem 12. 6 já participa do safari. Participa, mas eu acho cedo, tá? 6 é o que eles falam que é mínimo. Tá? Tem uns lodges que, se você pegar a vila, você vai no safari privativo fechado. Aí a criança pode ir, mas eu acho uma chatice. Porque são 3 horas aproximadamente. O Jeep fechado, isso daí a gente vai ver. Não é muito comum nessas regiões. Você vai ver mais isso daí na parte da Tanzânia, Quênia, você vê mais esse Jeep fechado. Eu vou explicar o porquê. Mas esse Jeep fechado também tira A experiência, né? Tá. É mais ou menos uma lotação, né? Vira o Simba Safari. Mais ou menos. Machaba, pode ver que é uma acomodação bem mais. Tem algumas opções de acomodação bem mais simples, de tenda, tá? E olha, e tem outro Machaba que já tem um lote legal, que são as casas. Mas aí tem o que você comentou na aula anterior das árvores altas, né? Que aí Sim, você já sim. tem uma vista. Que esse é o Job Game Lodge, não, esse daqui é o Noma, que fica perto de Kassani. Lógico que a qualidade não vai ser tão boa no safari. Esse passarinho é interessante, o globo coroado cinza. É que não tem a foto de longe. Eu tirei foto de longe. Sua foto? Essa não é minha, mas eu tenho dele, ela um pouco mais longe. Esse é lindo, esse pássaro, e ele está na bandeira de Uganda. Sabe? Muito Então, lindo. famoso que é. Eu comecei a pôr algumas coisas, agora que eu estava achando meio enfadonho as outras aulas, eu estou pondo. Eu vou começar a pôr mais fotos minhas do que de terceiros. Tá? African Best Camps. Aquela que eu falei que eu gosto, genuinamente africana, começou em Zimbábue. Eles têm muito relacionamento com as comunidades com a circunvizinhança. Então, eles pegam os funcionários todos da região que eles estão alocados, para estimular. E eles fazem contribuições para eles. Então, como o dono é um cara de Zimbábue também, ou ele veio dessa comunidade, lógico, negociante, só que lá ele criou uma estrutura e que beneficia muito. Então, além de ser um ambiente mais contraído, mais casual, vamos falar, porque o que acontece? Ele não tem o ownership, a propriedade não é de sul-africanos com características inglesas, tá? Para tentar ser mais honesto. Ele é um africano que põe um pouco do feeling dele dentro do lote. Então, eu acho o lote muito alegre. Eu passei um aniversário meu no lote desse, eles falam, pô, mas seu aniversário, né? Nós esquecemos de ver na ficha, no seu canto. Eu falo, mas peraí, hoje à noite vai ter uma festa para você. Bom, pegaram um carrinho de pedreiro, fizeram uma fogueira em cima do carrinho, dançaram em volta do carrinho, fizeram um bolinho, sabe? Eles inventam e resolvem, sabe? Então eles são muito comunicativos, tá ok? Então eles têm bastante coisa. Aqui também a relação deles, a localização que eles têm, números de quarto,
as idades mínimas. Por que você está vendo 12 aqui? Se você vê 12 aqui, você vai ver... Depois eu vou explicar mais o que é isso. Mas ele cresceu bastante, hein? Olha. O ABC? Não, o dono, né? O dono cresceu, porque em Zimbábue tem um monte. Né? Tá? Inclusive, eles põem como third tree, eles põem aqui como sendo de Botsuana. E não é em Botsuana, ele é em Zâmbia. Ele quer vender para conjugar, porque ele é quase na fronteira. Mas eu vou mostrar que eu já fiquei nele também. Tá? Eu já fiquei em vários lojas. Esse é o de luxo deles. Vocês podem ver que tem tudo mais ou menos padrão, né? Vocês repararam? Fala o Belmont, fala isso. Não é assim, um outro. Mais ou menos. É diferente dos lodges que eu mostrei, do Kruger, que eram bem diferentes um do outro. Tá? Esse daqui é o Sabre Alley. Você pode ver, ó. Banheiro normal, tenda, tá? É banheiro característico, aquecedor solar externo. Pode ver, não é nada sofisticado. Banheiro tranquilo, um pouco melhor do que o do aeroporto, mas tá aí. Essa é uma foto minha, por exemplo. Isso daqui o que acontece? É um lugar que isso aqui é em Vúmbura. É um lodge seco e úmido, de água. Eu fui e estava enchendo de água. Então, isso começou a água. Ele passa por aqui, você pode ver que isso aqui tem uns rodeiros ainda que ele passa. Ele falou assim, daqui uma semana eu não passo mais. Sim. Entendeu? Então eles vão passando até onde dá. Depois vocês começam a desviar para ir para os outros lugares. Tá? Então isso daí é uma característica do lote de água que vai subindo no cavalo. Essas duas fotos são de fotos de lote de água. Água, o que significa? Baita canalzão aqui no meio, vegetação do lado, e a única coisa que você vai ver aqui é hipopótamo, garça, sabe? De vez em quando você vê na árvore aqui uma águia, tá? Aquela águia pescadora deles. É um tipo de safari que não me atrai nem um pouco, tá? Eu fiquei no safari. Mas tem gente que gosta. Mas eu acho assim, para ver água, para ver pássaro, você tem outros lugares que você vai ver isso de uma forma tranquila. E nós temos o Pantanal também, né? Para ficar andando de barquinho. Mas tem a proposta de pesca, não? Se a pessoa quiser pescar, tem o jacaré. o fish, qual que é? O fly fish, né? Tem. Mas também não peguei nada. O guia soltava, ele trazia. Eu trazia. Eu jogava, vinha sem nada. Jogava, vinha sem nada. Jogava, vinha sem nada. Dava na mão dele, ele jogava, vinha o peixe. Então, é assim, né? Great Plains. Tá meio. Tá, a região está bem definida, porque isso daqui é bem mais para cá, tá? Fica bem mais ao nortezinho aqui. Tá? Mas repara que na região de Celinda, onde está o Great Plains. Tá? Lembrando que tem 3 Relais Chateau, focam muito em fotografia, que é aquilo que eu falei, os fotógrafos, os proprietários eram fotógrafos, tá? E eles têm localizações novas. Tá? Então, assim, para quem quer qualidade em tudo, Great Plains e Botsuana. Ah, não ouviu falar do Belmont. Legal, vai no Great Plains. Ah, eu ouvi falar desse. Legal. Vai no Great Plains. Tá? Isso daí eu acho que é um negócio assim que vocês nunca ouviram falar. Todo mundo pensa em outras coisas, tá? Aqui fala. Premium Clássico Safari, Ultra Luxo, Safari, Celinda Reserve, tá? Olha o número que você tem de quartos nos camps. 3 quartos e um familiar. Tá? 5, um familiar. 2, um familiar. 4. É bem exclusivo, né? É outro nível. Tá? Inclusive, eu estou pensando, depois que terminar tudo, nas apresentações, eu trazer alguns lotes aqui para falar um pouquinho sobre eles. Mas aí falar, não tanto quanto eu, né? Porque eu vocês não aguentam mais depois que eu terminar isso, né? Ó, Great Plains. Luxo. Super luxo esse lote. Ó o quarto. Uma piscininha, não sei lá. Mas olha, assim, não tem o que inventar muito.
né? Vocês vão ver assim, a qualidade da comida, a qualidade da fotografia, o espaço que eles têm, a bebida que eles têm. Mas, no fundo, os de alto nível, tá? Em termos de acomodação, todos são muito confortáveis, tá? Esse é um Explorer dele. Qual a diferença desse, do Plains, é o Relax Chateau? Esse é o Explorer. Esse daqui é o simples deles. Tá? Então, que é mais tenda, não sei o que lá, mais rústico, do que é o Boma deles. Mas, para vocês terem uma ideia do diferencial. Essa proposta da fogueira é muito legal, Tem né? todos têm, né? Olha, tem uns que eles utilizam de diferente forma. Tá? Em cada país, a gente vê o Boma sendo utilizado de uma forma diferente. Tá? O Boma no sabe, você ficou, não tem a característica desse tão forte. Em Botsuana, todo mundo chega do safari, toma banho, senta no Boma. E é um Boma, normalmente, quando os lotes são pequenos, você vai ter 12 pessoas aqui, os guias, e todo mundo conversa sobre o que viu no dia, qual o plano, sabe? Então, você toma aí o aperitivo de uns 15, 20 minutos e vai jantar. Essa é a característica desse Boma. Tem bombas na África do Sul que eles fazem. Eles fazem um Boma grandão, onde eles fazem um jantar do lado do Boma. Tá, mas daí você perde, já é um Boma. Não é o Boma original de você trocar ideia, mas é um Boma meio festivo, tá? Tem uns que são protegidos, né? Eles fazem protegidos. Na África do Sul fazem. Aqui não, aqui é aberto. Na África do Sul eles cercam por causa do negócio. Outro, mais um passarinho, que a gente chama de rolinha de peito lilás. Isso daqui eu tenho um monte de foto dele, tá? Que eu acho muito bonito esse pássaro. Tá? Então, só para mudar um pouquinho de ideia. Natural Selection. Esse que eu falei, eles têm muitas variedades. Os lotes têm qualidade bem variadas por ser um consórcio, tá? Eles trabalham, esse consórcio de lotes trabalha com administração própria, tá? Então, eles se ligam. Então, você vai ver lotes, por exemplo, daqui, que estava no Belmont, ou estava em outro, entendeu? Então, eles têm isso daqui. Que nem quando vocês fazem Little Vumbura Plains, Mombo, esses lotes são da Wilderness. Vai ser acordo com eles também. Então, aparece aqui com eles. Entendeu? Então, o que acontece? Os lotes, nem todos são deles, tá? Mas tem essa... O do Natal é o Wilderness. Ok? Chop Game Lodge é da Desert Rebel. O Abercrombie é o Chiloeiro. Tá? Que é daqui. Então, você vê que eles, como eles são distintos, eles pegam do outro, põem no catálogo, sabe? Então, é bem difícil você conseguir algo que determine todos os lotes. Mas aqui eu reproduzi, tá? Uma forma meio... Que nem o Sable Alley, você vai ver em outro lugar também, tá? Skybed, você vai ver em outro lugar, tá? Vai ver em outros lugares. Então, aqui você tem uma relação. Aqui você tem Safari, que clássico familiar, é aquelas tendas, tá? Que tem aceita a família. Luxo, prêmio vintage. Tá? O que é o forte deles, que eles estão puxando muito, dizendo que eles são super top, é o Jeff's Camp. Ultra luxo. Tá? Ele fica numa região que você não tem quase animal. Você tem o final da migração das zebras. Mas ele tem, assim, tipo um salar na frente, tá? Bem interessante. Você diz um banco de areia? É, tipo um banco de areia bem grande. Então, o que acontece? Então, ele tem uma paisagem diferente, apesar de... Então, é um safari um pouco diferente, tá? Quando vocês forem ver essa região, naquela tabela que eu fiz, de lojas características, vocês vão ver que é diferente, tá? Ele tem 10, e mesmo aqui eu tenho uma foto dele, vocês vão ver que é bem diferente. Então, aqui você tem um... Skybeds, o que que é? É aqueles tabladinhos que você vai dormir lá em cima, olhando as estrelas, com os bichos esperando você descer, tipo assim, um pouquinho, tá? Então, serve só para você fazer xixi lá de cima do bicho, tá? Então, você tem aqui, tá? A idade de 15 anos a mais, ok? Só por curiosidade, o senhor sabe se em algum desses lojas já teve algum acidente? O que? Ele é o comendo alguém? É. Eles não contam, né?
Provavelmente. É difícil. Eu lembro de entrevista na Namíbia que teve aquele caso. Aquele caso da Namíbia foi uma coisa bem. É. Não foi bem. Ele foi prudente, né? Ele foi Não, prudente. o caso da O Namíbia. caso da Namíbia nem foi no LOD, foi na dívida com o LOD. Não, o caso da Namíbia é o seguinte, vou te explicar. Então, vamos voltar um aqui para não. O caso da Namíbia, já que vocês falaram, eu ia contar como aconteceu com a história da Namíbia. Mas já que vocês perguntaram, o caso da Namíbia é o seguinte: na Namíbia, vocês vão ver em fotos minhas que existe muita perua que tem a tenda em cima, que o cara faz a tenda e dorme em cima. Então, uma escadinha, o cara sobe. E eles param em qualquer lugar. Sobem, ficam em cima. Qual que é a recomendação? À noite você nunca pode sair, porque à noite os predadores estão andando. O cara era ciente disso. Tá? Porque o cara já viajava muitas vezes, já trabalhou com vida selvagem, esse cara. Chegou 5 horas da manhã, deu vontade de fazer xixi. Em vez de ele fazer lá de cima, ele desceu. E daí, Mariua pegou. Qual animal que era? Mariua. Então, o que ele fez? Ele foi imprudente, porque ele sabia, ninguém, sã consciência, que tem noção, vai descer à noite para ficar vulnerável, tá? Porque você não tem a visão do felino, não tem nada, você não consegue ver tudo, certo? E você tem justamente aquilo para você ficar protegido lá em cima. O que custava ele chegar lá em cima da escadinha e fazer xixi para baixo? Foi imprudência dele. Desceu. Não, e também, na época, eu estudei bastante esses casos, a gente estava até fazendo um podcast sobre. Eles falaram que foi dentro de um lodge, não sei o que, dava a impressão que o cara foi fazer xixi. Quem disse que o lodge de luxo vai ter um banheiro tipo, que você vai lá? Não sei. Isso daí foi tudo bom. prudência. Então, natural selection. Então, vamos voltar para o Jackscape. O Jackscape, que é aquele de luxo, ele parece tenda árabe. Nossa, E a cor é meio diferente, porque lá eles usam tudo pastel, tudo cor de cama. De repente tem um negócio vermelho, com sofazão assim. Mas esse daí é considerado o ultra luxo deles, tá? Eu pus isso daqui, justamente essa foto, para mostrar o impacto visual dos outros em termos de cor também. E esse daqui, planta de baobá. Olha como é diferente. É o primeiro lote que vocês vão ver que isso daqui são construçõezinhas dos quartos. Tudo em construçãozinha, com a piscininha, com muro, tudo isso. Deu para ver a diferença de um para o outro, como é muito diversificado? Eu pus as duas fotos para realmente vocês sentirem que existe uma diferença muito grande entre eles. Mocoro. Isso aí eu passando de Mocoro, tá? O que acontece? Nossa, canoa pequenininha. É, pequenininha. Tá? Isso daí, de repente, a gente fala, pô, os caras atacaram o Mocoro, não sei o que lá. Mas olha uma coisa. Mocoro era legal, tá? Quando era de árvore, os caras cavavam árvore, serviço fazendo. Agora, isso aqui ele vai na esquina aí na feira, compra de fibra de vidro, vai lá e vende para você como um passeio típico deles. Tá? Isso aqui é tudo fibra de vidro, ó. Tá vendo? Por que eu tirei a fotografia disso? Para mostrar que aquele store, aquele charme que você fazer, não é bem isso, tá? E eles passam por isso daqui, como lembra a Veneza, que é aquele suporte que o cara vai empurrando o barquinho, tá? E ele faz um passeiozinho pequenininho. Então tem gente que fala assim, meu sonho é ir para o Delta para andar em Mocoro. Eu falo, tudo bem, mas custa caro para andar em Mocoro, porque você vai sacrificar. Onde tem Mocoro, provavelmente vai ter pouco safari de qualidade. Vale a pena? Essa região é malária free? Não. Bom, Então, o que acontece? Vale a pena? Não vale, sabe? Tem um questionamento que às vezes a pessoa ouve alguém falar, o vizinho fala, fui lá andei de Mocoro. Se o cara fala isso para mim, eu falo assim, fui andar de pedalinho no Lago do Ibirapuera. Sabe? Tudo bem, eu estou estabilizando, mas estou falando o seguinte, não é um negócio que você fala assim, que experiência, você anda 20 minutos aqui, eles param aqui, te dão um drink, levam você por longe e acabou o teu passeio. Não é assim, vou fazer um safari de Mocoro, que eu vou ficar zanzando por aí, vou vendo coisa, tudo. Lógico que tem safari nesses barcos, que onde você tem Mocoro, eles fazem safari de rio, tem que ter um barco legal, com área de pescar, tudo que você passeia. Não tô desqualificando isso de uma forma agressiva, eu estou fazendo uma brincadeira para mostrar que o Mocoro tem que ser uma característica muito, interesse muito específico do passageiro para colocar eles no meio dela. Tá? Quando? Quando também é outra empresa de Botsuana, tá?
que eu falei que eles ficam muito na região de Kauai. Kauai é aqui, ó. A gente tem o Chobe, Liniante, Quando, depois o Savuti. Tudo nessa região. Tá? Então é uma região muito boa para safari e baby drives. Baby drives. Então você tem. E eles têm muito lote, tá? Então aqui fala mais ou menos deles. E aqui vocês têm, ó. Tem ultra luxo, ó, com 8 mais 1, 9, 8, 8, esse daqui é 14, já é grandão, 8, 8, 10, 12, tá? E a idade deles sempre mais ou menos 8, só que esse aqui tem 18, tá? Então aqui vocês têm essa tabelinha de referência também, como eu tenho feito para os outros. E vocês sabem, luxo contemporâneo, luxo clássico, luxo premium. Cada um começa a dar seu nome, todo mundo quer pôr um luxo no nome. Tá ok? Um quando, pode ver que é tenda também, mais ou menos característica dos outros, banheiro lá atrás que eles fazem, e o quarto. E esse daqui é o simples deles. Você pode ver que as paredes internas são tudo de lona, que também é comum isso daqui na África. Esse aqui é o quarto duplo, e lá atrás o banheiro. Então é uma tenda bem mais simples, tá? Que eles têm a opção de tenda mais simples. O safari é ruim? Não. Dá para ir? Dá. Só que para quem tem um orçamento mais restrito, mas não quer ter um safari ruim, ele pode ir tranquilamente, tá? É que a gente pensa sempre, às vezes, em grande, mas eu acho que hoje, algumas pessoas pedem para a gente fazer uma cotação e não tem ideia de preço. Então, às vezes, se assusta, então você pode dar uma reduzida de algumas formas, tá? Essa é a água que é a pesqueira que a gente vê muito no Delta, tá? And Beyond. And Beyond tem vários lotes deles, tá? Mas tem muitos também que são fazendo. Eles pegam de outros, tá? Que nem Beyond Noma Safari Lodge. Esse daqui é do Machado. Tá? Job é deles. Beyond aqui é deles. Beyond é deles. Tá? Aqui tem o Dan de Beyond. O Charana não é deles. Tá? Aqui é deles. Não, Man Beyond Planet Baobs é aquele que eu. Baobas é aquele que eu te mostrei agora, que é aquelas casinhas que é da Natural Selection. Então deu para perceber que eles fazem uma baita mescla aí, e você nunca sabe realmente. Porque todos eles têm DMC, né? Então eles querem vender tudo. E aqui eu pus os que são realmente deles, tá? Não tirei os outros. Então você tem a Expedition, que é o Under Canvas. Tudo que você vê Under Canvas, né? São Expedition, que são aqueles mais simples. Tá? Daí na concessão, mas dentro do Delta, o Sandib, Savuti, Delta, Delta. Então eles focam mais no Delta. Adulto, 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 e fazer. Mas olha só, isso aqui tem 3 tendas. 3 tendas. São 3 cozinhos. Esse daqui é o Chabega, tá? Olha a tenda dele. Meio padrão com os outros, certo? E esse daqui é o Sandib, que eu achei o mais diferente deles. Tá? Porque tem uma arquitetura diferente, uma função diferente, uma pegada diferente. Tá? Então, isso daí é da NBO. Essa daí é uma foto minha, que eu cheguei, tinha um leopardo, um filhotinho comendo a girafa. No dia seguinte eu voltei, isso daqui já estava aqui dentro, com eles dentro da girafa comendo. Isso é em Botsuana, por isso que eu pus essa foto. Wilderness, que é cheio em todo lugar. Wilderness é o que mais tem lote, tá? É tudo próprio deles, tá? Então, se você tem aqui o Chitabi, que está nessa região, nem apareceu aqui o Chitabi, mas o Chitabi deles é muito bom para felinos, tá? O Chobe Game Lodge não é deles, tá? King's Pool é deles, eles têm um lodge aqui, que é esse daqui, que deveria estar aqui, do Natal, excelente lodge. O Little Vumbura, que também está meio deslocado, ele é mais para cá, tá? Se você mudar mais ou menos isso, ele vai estar por aqui. Outro lote, terra, água, muito bom, que é aquele daquela fotografia que eu tirei. Tá? Então, vamos supor, a Wilderness, em termos de suporte de loja, tem lojas excelentes, de localização muito boa. Então, é uma das empresas bem tranquilas para você vender. Tá? Olha a loja que eles têm. Bastante, né? Nossa. E eles estão bem estruturados, por isso que a empresa aérea deles, tudo é deles, tá?
Então aí vocês têm lote para escolher tranquilo. Eu já estive no deles, eu já estive aqui, já estive aqui, já estive aqui, tá? Já fiquei 3 vezes. Tá? Deu para... É uma coisa interessante, vou chamar a atenção aqui, aparece bem isso. Little Chitap. Chitap. 8 quartos. Little Chitap. 4 quartos. O que acontece? Vocês devem ter algum problema de concessão em número de quartos. Então você tem um lote de 4 a 6 quartos aqui. O lote, toda a estrutura dele. Uma passarela suspensa, que você anda uns 100 metros. E outro lote lá. Esse é a entrada independente, tudo independente. Falo que são lojas independentes, mas estão dentro dos mesmos complexos. Então os funcionários são os mesmos. Então, o alojamento deles são os mesmos que os dois, mas eles são 2 lojas diferentes. Preços um pouco diferentes. O Little Chitap é um pouco mais barato do que o Chitap. Tá? Aqui o Little Chitap, por exemplo, aqui está como luxo. O Chitap está com luxo por outro. Mas a estrutura é a mesma? Então tem restaurante? Não, cada um tem seu restaurante, cada um tem tudo seu. Mas parece o mesmo lote. E você em vários lotes vai acontecer isso. Muitos lotes acontecem isso. Você tem 2. O que é esse lote de concessão? Alguma coisa que faz como se fossem 2 lotes, mas são mesmo. Tá? Esse é do Chitap. Ele é tudo com passarela, assim, tá? O lote inteirinho é ligado por passarela. Já teve um lugar que eu fiquei um elefante desse assim, me comendo na porta da minha tenda. Essa é a pista de pouso do Chitap. Nossa. Olha o que nós encontramos. E eles estavam lá na outra ponta, vieram caminhando, e tudo aqui para a gente ter fotografia, para tudo, os 2 milhões. Você perdeu o voo? E aí o que acontece, hein? Quando vai ter voo, vai chegar no avião, o carro que leva a gente aqui, ele fica passeando na pista para ver se tem animal para poder tocar para o voo descer, tá? Ok? É um auxílio. Esse é o do Natal. Excelente lote, número de qualidade de safari. O lugar do Boma, né? Bem legal. Só que o do Natal tem uma característica. Isso não é Delta do Cavalo. Isso é o rio Inhante. Isso aqui é um rio. Então, lá tudo é terra e é o rio que passa. Então, não é aquele que você sai, tem mocoro, tem um monte de coisa. Você tem um barco para fazer um passeio. E é isso. É rio. Tá? Mas a qualidade do safari é excelente. Tá? Esse daí é o topo bico amarelo, que vocês conhecem do Rei Leão. Né? Os azul. Do azul do Rei Leão. Karen Downey, um dos últimos. Karen Downey, que é da Desert Delta, tá? Que eles têm vários lotes. Tá? E que nem Karen Downey vende, que é da Abercrombie. Deu para entender o rolo que eles fazem? Então é difícil você saber um pouco. Então a gente tem que saber o que a gente quer, tá? Por favor, posso ver os azul que eu estava fazendo na anotação? Ah, sim, o meu cachorro chama os azul. Do meu filho chamando azul. Tá? Então aqui também. Dinaca Camp. Dinaca Camp foi o que eu fui que passou lá o avião. Vocês viram no aeroporto deles, internacional, né? Então aqui você tem os que são realmente da Karen Downey. Não aqueles montes que eles agregam ao portfólio deles. Tá? Como eu tenho Chiloeiro, o Job Game Lodge, Cassane, que é fácil para o aeroporto, aqui eu tenho o Guest House Boutique, que é o Grey's Ellen, que é deles. Se não quiser ficar naquele hotelzinho que eu fico mais vagabundo, pode pôr os caras daqueles daqui, que é muito bom. Tá? Também para pernoitar, para continuar aqui nesse nível. Banana Camp. Vocês estão vendo que se repete mais ou menos, né? O esquema, né? Por isso lá dentro. E isso, a Karen Downey tem mania de fazer essas torres de observação, tá? O Jeep para aqui, você sobe, fica, daí eles fazem aquele sundowner, né? Que é aquele aperitivo do pôr do sol. Normalmente eles gostam de fazer nessas plataformas que estão usando melhor.
Porque a vegetação é um pouco mais alta e muito plana, então você não tem aquele horizonte bonito para ter o pôr do sol. Então eles fazem isso. Tá ok? Esse outro animal, bico de sapato, dá para perceber, né? Que é comum lá também, outro pássaro comum. Desert and Delta, que pertence a Karen Downey, tá? Agora sim, Chobig, Grimlod dele, Savut. Esse daqui, que é do lado do Belmonte, que eu falei, que são do lado. Quaio, Seriba, tá? Moreme, tá? Então, ele está bem distribuído e ele tem o seguinte, ele começou com guias mulheres, tá? Por quê? A justificativa deles há uns 10 anos atrás é que a mulher tinha contato mais fácil com os passageiros, era mais agradável, coisa assim. Na realidade, não é, eles pagavam menos as guias, né? Só que aconteceu o seguinte, essas guias, há 10 anos atrás, elas começaram a evoluir de qualidade. E elas começaram cada vez a ser melhores. Quando eu estava conversando com eles há uns 3 anos atrás, quer dizer que 7 anos, 8, depois que eles foram introduzir as mulheres, elas estavam competindo já no nível mais alto de guia com os homens. Então, o que acontece? Uma coisa que eles acharam que eles iam fazer para ter um custo baixo, eles equipararam. Sim. Tá? A única desvantagem da mulher é que ela não tem a força, em caso de emergência, de manusear os veículos pesados no safari, trocar pneu, fazer tudo, ela sofre mais. Mas elas estão aptas a fazer. Entendeu? Mas só isso, porque o resto, elas são tranquilas. Eu já tive várias guias mulheres, perfeito. Tá? Daí ele tem o Chob Game Lodge, tá? Que aqui, que é aquele que é do lado do Chiloeiro, que vale a pena. Tá? E ele tem o Chob Game Lodge, veículos tudo elétrico, e o marco dele é elétrico, então não tem barulhinho nenhum. Então os outros passam com aquele diesel, pá. Ele... Tá? Então, é uma das vantagens. Eu gosto muito desse lote aqui. Esse lote aí que eu recomendei para o Marcelo foi ele, tá? Aqui você tem os lotes, capacidade dos lotes, tá? Onde que eles são. Aqui, quando não dão a informação precisa, porque esse daqui é novo, tá abrindo, tá? Mas aqui vocês têm bela qualidade. 49 é um shopping, né? É um shopping grande, é um hotel grande, tá? Shopping Game Lodge. É um grande porque ele está ali, pega a turma do Cassane, ele tem um monte de coisa interessante. Por isso que eu pus. Isso daqui dá bem a ideia da exclusividade dos lodges. Significa quando eu tenho 11 mais 1, por exemplo, que tinha 11 mais 1 é o seguinte: suíte familiar. Suíte familiar. Tá, então, para vocês saberem onde tem suíte familiar, tem esse mais na frente. Tá? Shopping Game Lodge, eu fiz questão de fazer essa foto, que eles têm o seguinte, eles têm que nem um... Putz, esqueci agora, com 2 tascos, catamarã. Tem uma placa em cima, que tem as cadeiras, uma mesa, eles ficam servindo, podem reparar que é uma mulher que está aqui atrás. Isso é elétrico, não faz barulho nenhum, e você vê da água... Nossa, você é uma tem poltrona, né? muito tranquilo. E aqui o que você vê? Você tem um elefante perto, búfalo, hipopótamo. Tá, então você vai passeando no rio. Elefante macho. Isso daí? Pode, provavelmente. Eu achei que não. Tem por conta ali. Eu ia perguntar, eu achei É que macho. Macho por 2 coisas. Cupim. Aqui, É um cupim. a fêmea é mais reta Uhum. para quando copular o elefante encaixar. Uhum. Então esse aqui está lombado. Não é. Tá, é macho. Ok? Até que é mais longo. Tô prestando atenção nesse cupinzinho aí. Sim. Você pode ver, tem 44 quartos, mas são assim, né? Um hotel assim, comprido, que tem quarto aqui, 2 andares, tá? Cegonha do bico de sela, que é muito bonito. Isso aqui eu acho que é foto minha até. Tem umas aí que são minhas, outras não são, não sei quais são, mas eu acho que é minha. Tá? É muito bonito esse pássaro. Isso daqui sou eu em Gogorone, na capital de Gogorone. A única coisa que eles têm interessante é essa estátua e esse hotel aqui atrás, tá? Sucesso no ponto turístico da cidade. É isso. Tá? Isso é interessante que é no aeroporto. Tá?
É uma escultura feita com marfins de elefantes apreendidos. Nossa. Mortos. Então, aqui está falando. Então, eles pegaram e montaram uma estátua de elefante no saguão do aeroporto. Tá? E aqui fala, ó, República de Botsuana para protect elephant against legal killing and legal trade in ivory. Os marfins da escultura foram feitos e recuperados de elefantes que morreram de causa natural. Tá? Então, o negócio é esse. Opções alternativas em Botsuana. Tá? Muito simples. Tá? Nós temos esse lógico que chama muita atenção, que chama pangolim. Ele fica em Kassani. Tá? Ele começou com ajudar com ele uma fotografia e se especializou em foto. Então, ele só fica em Kassani. Então, tem esses barcos que ficam no mesmo lugar do Chobe. Tá? Essas câmeras você leva ou eles alugam câmeras. Tem normalmente um fotógrafo profissional junto com eles, tá? Orientando. Tá ok? Então, é específico para fotógrafo, quem quer fotografar. Então, é muito bom esse lote para quem quer fotografia, porque você tem tanto de safari como safari de rio. E você pega outro ângulo. Tá? Você já foi nesse? Não, não fui eu. Eu cruzei com esses barcos, mas não fui nesse lote. Que é do lado do Chobe Game Lodge de Chiloeiro. Chiloeiro, o Game Lodge eu já fui. O que acontece? Esses veículos, eles começaram a ter tanto sucesso que eles começaram a ter outros programas em outros países da África com eles. Daí você escolhe se quer um fotógrafo acompanhando ou não. Eu acho que se você não tiver um fotógrafo profissional, perde um pouco o sentido, porque tem com o Jason Kenny Madico, e tem alguns aí, tá? Tem no Quênia, tem na Tanzânia, mas Tem pangolim? O animal tem pangolim nessa? é o que eu peço para ver para todos os caras guias que eu encontro. Eles falam assim, que animal você gostaria de ver? Pangolim. Quase leva um tapa na cabeça. É a coisa mais difícil que tem é ver pangolim. Eu vi um pangolim no meu primeiro safari. Olha. E eu vou falar a verdade, eu não entendi o que era o bicho, porque eu só vi um negócio correndo pro meio do mato à noite. Aí todo mundo gritando, pangolim, pangolim. Gente, o que é um pangolim? Na época eu não sabia, né? E aí eu descobri que eu vi um negócio que eu não enxerguei direito e que eu deveria ter enxergado. Eu não enxerguei direito. Pangolim é a coisa mais difícil que tem. Por isso que eles, quando você fala pangolim, você arrepia. Porque os chineses tiravam muito As caminhas, caminhas, né? Precisa de ver os pombinhas também quando o mato está alto, porque eles correm muito. Os porquinhos. Nossa, aqui O também. filé mignonzinho dos leões, eles correm Isso, com a muito. anteninha ligadinha, tá? Então, isso daqui. E essa é outra opção que eu pus aqui, que faltou a tendinha, que é uma tendinha bem simples, dessa que você vê aí no Catra, coisa assim, para vender. É um jipinho? Não é. O que acontece? Esses são o tipo de viagem itinerante. Então, os caras fazem a viagem assim. Monta a barraca, você fica 3 dias aqui. Desloca, fica 3 dias lá. Desloca, fica 3 dias lá. E eles levam, tá? Né, um jipinho, depois eles levam outro jipe, que vai para a barraca desmontada e vai com os funcionários. Então, eles vão mudando para você, que nem nesse caso aqui são 3 tendas. Provavelmente aqui é quarto, depois eles deixam uma que é cozinha, tudo assim. Então, você pode fazer um itinerante. Mas aí esse aí o banheiro é igual ao do aeroporto, né? Sim. Um banheirinho igualzinho do aeroporto. Pior. Tá? Mas, afinal de contas, você está indo em contato com a natureza. Então, não pode levar. A natureza é isso. Não, às vezes a pessoa vai perguntar, mas o chuveiro, né? Então, chuveiro, isso daqui é que provavelmente deve ser com balde. É, balde. Tá? Que eles chamam que é o... Buckets. Bucket é por causa do balde, mas eles têm outro nome que eu acho que é bush shower. Ou safari shower, um negócio assim, que eles chamam que é bem, a gente já sabe que é o bucket. Tá? Acabou o seu Botsuana. Agora Tinha Chitas. esse daqui? Tá? Porque de frente a chita tem a Olha, bibinha, mas de fora. A constituição é diferente, a gente é Tá, magrinha, tá, tudo, não tem esse... O amarelo é diferente. Tá. Perguntas, que aí quem estiver assistindo também pode fazer as perguntas. Sim.
Eu achei péssimo, porque na verdade eu já morro de vontade de fazer safari em vários lugares e agora eu já quero mais um lugar e mais um monte de lugar. Mas Botsuana, Maria. Muito bom, maravilhoso. Deu para. Olha lá, foi bom, 1h30. Eu acho que deu para. Muito legal, porque eu não tinha conseguido participar dos outros, eu achei muito legal também com esses diferenciais dos lotes, as coisas que. Ela tem os detalhes mais realistas, porque é como você falou, eu já vi um monte de treinamento sobre o Botsuana com mocor, ninguém nunca falou, que já está com fibra de vidro e uma coisa meio falsa de vez em quando assim, a gente vai esperando uma coisa. É legal alinhar a expectativa porque também. como esse treinamento está sendo feito para time interno, Sim. tá? Eu acho o seguinte: todas as vezes que vocês tiverem solicitação de água e tiver qualquer dúvida, gente, eu estou aberto a esclarecer. A gente vai ter, porque são vocês muitas opções. Tá? Né? Então, conclusão, conforme eu estou dando informações para vocês, imagina vocês assimilarem, foram uma de como se preparar para vender. A primeira. Uma da parte sul do Subcenter. Outra da parte norte do Subcenter. Outra de todas as demais regiões da África do Sul. Já foram 4. 5. A próxima eu vou fazer Zimbábue e Zâmbia. 6. Tem Quênia. Tem Tanzânia e Namíbia. Nossa, que calma. Eu acho que daí a gente fecha um esquema legal para vocês. Daí vocês eu acho que eles vão estar bem mais preparados do que você estava um mês atrás. Ok? Como eu perdi a primeira, eu sei que começou com o Canadá e depois veio esse amor de África, o seu foco principal foi entre África? Não, eu conheço muito bem o Canadá, conheço muitos destinos muito bem, mas como eu me apaixonei muito pela África, muito da África, então eu resolvi, né, para encerrar se ninguém tiver pergunta. Se ninguém tiver pergunta, agora é só bater papo, pode até encerrar, vai ficar muito longo depois quem for assistir de casa. O que acontece? Como eu comecei a gostar, me envolvo, gosto de fotografia, gosto de natureza, e a minha esposa também gosta, então ficou fácil. Então a gente vai muito, entendeu? Então eu tenho essa. Inclusive tem a Márcia foi numa feira que eu ia todo ano. Daí, eu morro de vontade nessa feira. então, daí não me convidaram, eles falaram que eu não podia ir, né? Tá bom, então não vou, né? Daí eu peguei e passei todas as dicas para você conversar com eles. Eu montei uma agenda para ela, mas depende dos caras terem aceitado a agenda, né? E ela viu, ela sentiu como eu já sou conhecido na África para dar conhecimento. Não, gente, é impressionante, assim. Eu fui preparada com a foto dele, né? Eu mostrava. Vai no crachá. As pessoas abriam um sorriso, porque não é, eu falei para ele, estou sendo muito honesta, não é questão de ser conhecido, é questão de ser querido. É diferente, o que você conquistou é mais do que o nome, na minha humilde opinião, né? Porque aí você tem um tapetinho vermelho ali que é estendido em função do relacionamento de anos que foi criado, né? Sim. Foi muito legal. O próximo podia ser de Canadá, né? Próximo curso. Então, agora que eu vou conversar com eles, porque isso daqui foi uma coisa experimental. Tá. Daí não sei o que eles vão rolar, mas que nem Canadá, posso estudar. Estava pensando em dar um lugar que muita pouca gente conhece, Havaí. Lula estrelinha. Tá? Parte de Eslovênia. Aqui acabou agora. Acabou agora? Olá. Olha lá, até a televisão já passou. A gente está com. Daí tem Eslovênia.